Seja muito bem-vindo a essa aula de ultrassonografia de pequenos animais. Gostaria de agradecer aqui o convite da Universidade do Conhecimento. Eu sou Michel Palheta, eu sou membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, sou membro da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e tenho mestrado em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará. E para mim vai ser um prazer compartilhar aqui um pouco dessa nossa caminhada, aquilo que talvez seja a razão da gente todos os dias ir trabalhar, que é o nosso paciente. Então, esse conhecimento em cima da ultrassonografia, que eu tanto prezo, que eu tanto compartilho, inclusive até nas redes sociais, eu vou trazer hoje para vocês aqui nessa apresentação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar dentro de um conceito fundamental de ultrassonografia é que tudo começou com a observação da natureza. A gente sabe, e vocês talvez saibam até mais do que eu, por tratar diretamente muitas vezes de animais silvestres, como o morcego, que quando ele emite ondas sonoras, ele tem um sistema apurado de ondas sonoras para poder ele compensar a pouca visão que ele tem. Então ele acaba se deslocando por ondas de ultrassonografia, ou seja, ele emite ondas sonoras, aquela onda ela rebate num determinado objeto, aqui no caso aqui a presa, aonde ele está se direcionando, aquela presa ela faz uma reflexão, o som volta, os ouvidos são grandes sensores que capturam aquele som de eco de retorno e vão levar para o cérebro dele a interpretação daquela imagem. E aí ele pode calcular a distância, movimentação da presa, e é assim que o morcego se desloca no dia a dia, mesmo em ambientes muito escuros e com pouca visão. E aí, partindo desse princípio, a gente se pergunta, qual seria o conceito mais adequado? Falar em ultrassonografia ou em ecografia? O conceito de ultrassonografia, na verdade, vem de que a gente utiliza ondas sonoras, né, acima do nível de audibilidade humana. Por isso que o ultrassom. Então, seria um desenho, uma imagem, utilizando ondas de alta frequência acima do nível de audibilidade humana. E se a gente jogar com o nome de ecografia, na verdade seriam as grafias, as imagens, a partir do eco de retorno. Então, em ambas as situações, é normal utilizar e é correto utilizar no dia a dia, quando você estiver se referindo ao método. Bom, a partir dessa observação dos animais, a gente passou a desenvolver isso principalmente na Segunda Guerra Mundial, onde tanto ingleses como alemães tinham submarinos, e no combate da guerra o sonar, tanto de navios como de submarinos, foram muito desenvolvidos, onde aqui a gente tinha um sonar que emitia uma onda sonora. Essa onda sonora também ela fazia uma reflexão num determinado objeto, como aqui representado por esse submarino. Esse eco retornava e aí o computador do navio conseguia calcular a que distância e a que velocidade estava se deslocando aquele objeto, no caso o submarino, porque ele tinha a frequência que ele emitia, a distância e conseguia calcular também a velocidade, porque ele também tinha o tempo de retorno daquele eco. Com o passar do tempo, a gente pegou essa tecnologia e começou a aplicar à medicina. E aqui tem uma imagem de um registro de uma das primeiras ultrassonografias de uma gestação gemelar. Olha como era ainda muito incipiente a imagem na ultrassonografia, isso datado de 1965. E aqui representando essa figura, um senhor dentro de uma pequena bacia de água, que onde era o aparelho de ultrassonografia, onde emitia ondas sonoras. Evidentemente isso aqui não é desse senhor, isso aqui é de uma gestante, uma mulher, e aqui é um homem. Isso aqui eram os primeiros experimentos para fazer ultrassonografia abdominal. Com o passar do tempo, a gente tem hoje aparelhos de muita capacidade computadorizada, com velocidade de processamento, com muitos canais de cores. E hoje o que a gente chama de aparelho de ultrassonografia ou aparelho de ultrassom são computadores muito potentes que têm grandes interpretações de diagnóstico por imagem, grande aplicação do dia a dia na medicina veterinária, e a gente vai comentar isso hoje. Esses aparelhos de ultrassom, eles utilizam de sondas ou transdutores que a gente vê aqui, e aqui os três principais deles, na verdade aqui é o volumétrico, né? Nem tanto o principal, nós temos aqui um endocavitário como um dos principais,
o convexo e um setorial. Então aqui seriam aqueles 4 mais utilizados no dia a dia, que vão se diferenciar de acordo com o seu formato e com a sua frequência de onda que eles emitem. Nós temos aqui uma sonda linear, pelo seu formato linear, que tem uma frequência de onda entre 4 e 18 MHz, ou seja, ela atinge, é a sonda que tem maior capacidade, maior velocidade de frequência de onda. Com isso, ela vai me dar uma melhor definição de imagem, porém, ela tem pouca penetração nos tecidos. Depois nós temos uma sonda setorial, muito utilizada, por exemplo, em ecocardiograma, e tem uma frequência de onda um pouco até intermediária, entre 4 e 9 MHz, até porque ela tem que penetrar muitas vezes o tórax para adquirir imagens cardíacas. Nós temos a sonda de menor frequência, porém com maior penetração, é a sonda convexa, que é entre 3 e 8 MHz, e essa sonda, esse transdutor, ele é o que a gente utiliza para ultrassonografias obstétricas e abdominais, pélvicas. E nós temos o endocavitário. O próprio nome está dizendo, ele é introduzido dentro, ou no caso da medicina humana, dentro do canal vaginal ou do canal retal, quando a gente está fazendo o estudo da próstata. E ele tem uma frequência intermediária também, semelhante ao setorial. Então, sabendo disso, a gente tem que lembrar também que dentro dessas sondas, aqui verdadeiramente dentro dessas borrachas aqui, nós vamos ter cristais que a gente chama de piezoelétrico. O cristal piezoelétrico ele tem esse nome porque ele tem a capacidade física de transformação de energia elétrica em frequência de ondas. E quando volta, retorna o eco, ele transforma essa energia mecânica da onda sonora, do eco de retorno, em um impulso elétrico que vai gerar exatamente o dado de imagem no computador. Então, como é que funcionaria essa questão da produção de uma imagem ultrassonográfica? Nós temos aqui um grande computador, que é o aparelho de ultrassom, e ligado a ele, acoplado a ele, uma sonda, um transdutor. Aqui eu falei para vocês os cristais piezoelétricos. Então, esses cristais eles vão emitir ondas sonoras que vão sair do transdutor em direção a um determinado objeto. Essa onda sonora vai atingir o objeto, vai fazer uma reflexão e passando muitas vezes por várias camadas de tecido, fazendo refração a cada camada, e a gente vai detalhar isso depois. Esse som ele vai retornar como um eco. Então ele sai como um som numa determinada frequência, de acordo com o transdutor, e volta como eco. Esse eco que retorna é que esses cristais vão receber, vão transformar numa informação de volta para o computador interpretar e assim fabricar a nossa imagem do objeto numa escala de cinza. Então é assim que a gente acaba produzindo a imagem ultrassonográfica. Então aqui o ultrassom e o eco de retorno na geração da imagem. Quando a gente fala no léxico ultrassonográfica, a maneira como a gente vai se referir à imagem, a gente tem que lembrar que a imagem ultrassonográfica ela vai estar em escala de cinza. E essas cores elas vão ser padronizadas de acordo com a velocidade do som naquele material. Então nós temos uma tabela aqui, por exemplo, referindo a velocidade do ar, né, que é 340, conhecida já de vocês, talvez, desde a época do vestibular, 340 metros por segundo. Então, do tecido adiposo, em torno de 1450, um músculo 1550, um osso 2800, água 1500, e, por exemplo, um metal é alta essa velocidade de 5.850 metros por segundo. De acordo com a densidade do tecido e com uma característica física que se chama impedância, que é um cálculo que a gente faz de acordo com a refração, a velocidade, a densidade daquela estrutura, a gente vai ter uma determinada... É como se fosse quase que uma resistência ao som naquele tecido. Isso a gente vai chamar de impedância. O computador ele vai calcular uma determinada escala de cor. E cada pixel, cada quadradinho desse vai ter uma cor de acordo com velocidades diferentes. Então, se eu falar que esse quadrado aqui tem cinza mais escura, que, por exemplo, ele provavelmente tem uma velocidade diferente desse outro quadradinho mas aqui com cinza mais claro. Isso é padronizado. Toda imagem digital ela é formada por
linhas e colunas. A junção das linhas e colunas vão formar o que a gente chama de uma matriz de imagem. E essa intersecção de linhas e colunas vão formar aquilo que a gente chama de um elemento de imagem. Elemento de imagem é o Picture Element. Em inglês, a abreviatura de Picture Element se chama pixel. Então, toda matriz ela é formada por imagens quadriculadas que são os pixels. E cada pixel desse, ele, por conter uma velocidade, ele vai ter uma cor definida. Então, essa coluna de pixel tem uma velocidade diferente dessa aqui que tem um cinza diferente, aqui que está preto tem uma velocidade diferente, diferente do branco e assim por diante. Então, quando a gente vê uma imagem quadriculada, a gente tem que sempre lembrar que a gente está vendo um todo formado por pequenos quadradinhos que são os pixels, são os elementos de imagem, a abreviatura do inglês. Quando a gente joga para uma imagem ultrassonográfica, é a mesma coisa. É porque normalmente o nosso olho não tenta detectar tanto essas linhas das colunas e das linhas e das colunas formando a matriz da imagem. Normalmente o nosso olho, a tendência é que ele olhe a imagem assim, sem o quadriculado. Mas tenha certeza que essa imagem aqui de um fígado, a imagem aqui de um rim, a imagem de um líquido aqui no recesso hepatorrenal, ela é formada por pixels. E aí, quando a gente fala também de lexo ultrassonográfica, a gente tem que lembrar que a maneira como a gente vai denominar a ecogenicidade de uma estrutura, ela está relacionada não à densidade ou à dureza, à rigidez do tecido, e sim muitas vezes à velocidade que aquele tecido propaga o som. Só que no dia a dia a gente vai padronizar como? Uma imagem que reflete muito eco, produz muito eco, ela é hiperecóica ou hiperecogênica. Isso eu estou falando em relação a uma característica física que a gente chama de ecogenicidade, ou seja, gênese, a geração de eco. Então, se eu, gênese, gerar muito eco, eu vou ter uma imagem hiperecogênica ou hiperecóica. Exemplo aqui na imagem ultrassonográfica, esse endométrio, vocês percebem que ele está mais claro, mais branco, que em torno dele se cinza do miométrio do útero. Então eu poderia dizer aqui para vocês que o endométrio, ele nessa imagem, ele está hiperecogênico ou ele está ecogênico em relação ao miométrio. Quando eu tenho uma redução da formação desses ecos, ela pode ser denominada como hipoecogênica. E aqui a gente lembra uma característica importante. Eu sempre vou estar me referindo à formação de eco em relação ao meio em que se encontra aquela estrutura, principalmente, ou quando eu estiver comparando ela. Então aqui, eu não posso chegar aqui e dizer que esse músculo miométrio ele é hipoecogênico. Hipoecogênico em relação a quem? Em relação, por exemplo, a uma veia, ele não vai ser hipo, ele vai ser até mais claro do que uma veia que está preto. Então, quando eu estiver comparando, então eu vou comparar, por exemplo, esse miométrio com o endométrio, então eu vou dizer que ele é mais escuro do que o endométrio. Então aqui sim, nessa comparação, eu posso dizer que o miométrio ele é mais hipoecogênico do que um endométrio. Então, imagens com pouco eco vão ficar escuras, são hipoecóicas ou hipoecogênicas. As imagens negras, pretas, elas estão representando que elas não estão formando ecos, são anecoicas ou anecogênicas. Por exemplo, os líquidos são os grandes representantes. Cistos, aqui, por exemplo, ó, líquido livre no fundo de saco de Douglas, ou no fundo no recesso reto uterino. Nós temos dentro das veias, temos sangue, então é líquido, vai ficar preto. E por último, nós temos aquela estrutura que tem a mesma cor do tecido que está em torno, ou quando eu estou comparando duas estruturas. Por exemplo, aqui eu posso dizer que a parede aqui posterior, esse é um útero retrovertido, a parede posterior desse útero, ela está mais ou menos isoecogênica, ela tem mais ou menos a mesma ecogenicidade da parede anterior deste útero retrovertido. Então, percebam que essa questão de ser hipo, iso, hiper, muitas vezes também vai por comparação. Uma outra característica, além da ecogenicidade, é a ecotextura. Então, eu posso dizer que um padrão de imagem mais liso, mais limpo, eu posso dizer que é um cinza, uma ecogenicidade, uma ecotextura, melhor dizendo, é mais homogênea.
quando ela for mais alternando cores como branco, preto, cinza, eu posso dizer que ela não segue um padrão liso, ela é dita heterogênea. Aqui, uma característica para a gente explorar. Vamos lá. Isso, eu estou diante de uma imagem ultrassonográfica de um lobo direito da tireoide, e aqui a carótida, e aqui o lobo esquerdo da tireoide de um outro paciente, e aqui a carótida. Aqui nós temos a traqueia. Pois bem, se eu comparar a ecogenicidade desse lobo direito com a ecogenicidade desse lobo esquerdo, eu posso perceber que aqui ela é mais hiperecogênica do que aqui. Ou fazer o contrário. Vamos dizer que é o que de fato que está acontecendo aqui. Existe uma redução da ecogenicidade habitual, porque esse é o normal. Então existe uma redução, posso dizer que a tireoide aqui, ela tem uma redução da ecogenicidade, ou seja, ela está hipoecogênica, o parênquima tireoidiano está hipoecogênico, e aqui nesse caso ele está sugerindo uma tireoidopatia, um hipotireoidismo, né? Uma tireoidite de Hashimoto já mais avançada. Quando se eu comparar a ecotextura, eu também posso falar que aqui ele tem um padrão homogêneo, vocês podem ver que é um cinza mais ou menos da mesma cor, e aqui não. Aqui, além da redução da ecogenicidade, eu tenho um padrão aqui heterogêneo, então eu tenho umas linhas brancas com intermeio a um tecido mais hipoecogênico aqui, de tecido tireoidiano. Então, eu posso descrever as duas alterações nesse caso aqui. Se a gente pegar um útero, fazendo a prática disso aqui, que eu acabei de descrever, a gente vai perceber que aqui eu tenho então o miométrio, né, o endométrio, que vai estar ecogênico e hiperecogênico em relação ao miométrio. E o miométrio ele está relativamente homogêneo também. Então eu posso dizer que aqui endométrio está hiperecogênico e homogêneo, e aqui o miométrio, em comparação ao endométrio, ele está hipoecogênico e também relativamente homogêneo, porque a heterogeneidade dele se dá pelos vasos. Os vasos são estruturas normais aqui. Além disso, é importante que a gente descreva os fenômenos acústicos. Os fenômenos acústicos são dados exatamente pelo quê? Quando eu tenho, olha que legal, quando eu tenho como característica de fenômeno acústico posterior à estrutura que eu estou estudando, as sombras, seja ela uma estrutura hiperecogênica ou hipoecogênica, mas com sombra acústica posterior a essas faixas escuras, eu estou diante de uma estrutura normalmente que reflete o som. Ou ela absorve o som, ou ela, no caso, por exemplo, de um nódulo muito duro, muito denso, ela pode absorver, além de refletir, e gerar uma sombra. Isso aqui é mais raro. O que é o mais comum do dia a dia? Eu tenho uma estrutura hiperecogênica branca com uma sombra acústica posterior. Isso aqui acontece nas calcificações. Os cálculos eles vão gerar esse tipo de imagem. Quando eu posso ter uma estrutura mais escura ou anecogênica, preto, ou hipoecogênica, mas com reforço acústico posterior, ou seja, a estrutura fica mais clara atrás daquela estrutura que eu estou estudando, eu posso dizer que ela é um reforço acústico posterior, ou seja, aquilo ali me denota que aquilo ali é líquido. E a imagem característica disso os exemplos são os cistos. Agora, quando eu tenho uma imagem hipoecogênica ou hiperecogênica, mas sem nenhum fenômeno acústico posterior, aquilo ali me denota que aquela imagem é compatível com uma nodulação sólida, um nódulo. Vamos a exemplos. Então, se eu estiver diante de uma imagem, por exemplo, hiperecogênica com sombra acústica posterior, como é o caso aqui desse ultrassom, onde eu estou vendo aqui o fígado, a vesícula biliar necóica, e eu tenho uma imagem hiperecogênica com uma sombra acústica posterior. Está aqui, ó. Então, vesícula, imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior. Aqui, ó. Então, isso é uma imagem que é compatível com cálculo biliar, um cálculo dentro da vesícula biliar. Então, essa imagem que a gente escreveu é essa imagem que a gente está vendo aqui, hiperecogênica com a sombra acústica posterior. Aí, no caso aqui, a gente tem que medir também o tamanho desse cálculo e referir no laudo ultrassonográfico. Quando eu estiver diante, por exemplo, dessa imagem no fígado, uma imagem anecoica, e aí vocês estão vendo que
fica mais claro atrás da imagem, como aqui está representado na imagem. Isso aqui se chama um reforço acústico posterior, demonstrado aqui pela seta. Então, esse reforço acústico posterior com imagem anecoica, isso me fala que isso aqui é compatível com um cisto simples, no caso, um cisto hepático simples. Agora, quando eu estiver diante de uma imagem hipoecogênica ou hiperecogênica, mas sem fenômeno acústico posterior, eu vou estar diante de um nódulo. Aqui eu tenho um testículo e vocês veem que uma imagem hipoecogênica sem um reforço, sem algum fenômeno acústico posterior, nem sombra e nem reforço posterior. Ah, Michel, mas eu estou percebendo que aqui está mais escuro nessa parte mais posterior. Não, a sombra ela tem que ser diretamente aqui atrás da estrutura. O que você está percebendo que está mais escuro aqui é porque, de fato, essa estrutura, por ser um nódulo sólido, ela tem uma atenuação. O som ele vai fazendo a reflexão a cada célula, a cada tecido, e ele vai chegando com menos força, digamos assim, aqui posteriormente ao polo posterior dessa imagem nodular. Então, isso aqui é um artefato de imagem devido à atenuação do som, que ele vai perdendo força, digamos assim, e aí para a gente ver melhor teria que aumentar a penetração de som, reduzindo a frequência da sonda. É quando eu consigo penetrar melhor no tecido. Um artefato importante que a gente conheça se chama reverberação. Quando eu estou emitindo uma onda sonora, aquela onda sonora bate em várias estruturas, por exemplo, se eu estiver nessa sala gritando, o meu som vai entrar em contato com a parede da minha frente, das laterais, do teto, do piso, e depois elas vão retornar como eco. E o encontro desses ecos vai bagunçar aquilo que a gente chama de reverberação. Então, o exemplo mais frequente que eu gosto de usar é esse aqui. Ó. A gente emitindo ondas sonoras numa água, numa piscina, essas ondas vão começar a bater na borda da piscina e daqui a pouco vocês vão ver um encontro desses ecos de retorno bagunçando ali a água. Então, você vê que aquilo ali é o que a gente chama de reverberação. Na imagem ultrassonográfica, o que isso representa para a gente? Muitas vezes você vai ter uma imagem anecoica bem limpa, no caso aqui, ó, imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior, a vesícula biliar bem limpa, a imagem de cálculo, isso aqui a gente já viu. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que percebam que essa vesícula está limpa, está anecoica, está preta, porque é líquido. Já essa vesícula não está tão limpa, parece que está suja a imagem, apesar dela ter imagens hiperecogênicas com sombra acústica posterior, essa imagem aqui está muito ruim, está muito suja. Isso é porque ela tem reverberação. Então, muitas vezes você tem que mexer em alguns parâmetros e numa aula prática a gente pode ver isso com mais calma, como melhorar essa imagem e tirar essa reverberação aqui. Existem recursos tecnológicos hoje que também otimizam a tua imagem, mas no dia a dia, na prática, na paramentação do aparelho, a gente consegue limpar essa imagem. Uma coisa importante, que é básica para quem está começando aprendendo a ultrassom, é saber a orientação da tela. Lembrar que faz de conta que isso aqui é um abdômen, então de um animal, de um cão. Então eu estou com minha sonda, o meu transdutor, posicionado de forma transversal em relação ao sentido do abdômen, em relação ao sentido do animal. E aqui, se a minha sonda estiver em formato transversal, vou pegar como exemplo aqui o hipocôndrio direito, onde vai estar o fígado. Quando eu estiver olhando para a tela do ultrassom, tudo que está neste local, ou seja, a minha esquerda, vai ser, na verdade, a direita do paciente. Tudo que está neste local aqui, que é a minha direita do meu braço, a esquerda do paciente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a imagem ultrassonográfica do fígado está me mostrando, por exemplo, a veia hepática direita, a veia hepática esquerda e a veia hepática média, né, separando os dois lobos direito e esquerdo aqui. Então, não esqueçam isso, toda imagem ela é como se você estivesse de frente para o seu paciente. Então, ela representa nada mais do que você, o observador, e o paciente está em frente a você. Então, se o paciente estivesse sentado em frente a você, o lado direito dele vai corresponder ao seu lado esquerdo e o lado esquerdo dele corresponde ao seu lado direito. E na imagem não vai ser diferente, tá? No sentido transversal.
No sentido longitudinal, quando eu botar aqui, o que vai acontecer é que o que está à esquerda no meu visor vai ser a parte mais superior, cranial do animal. E o que está à direita aqui do meu monitor vai ser a parte mais caudal ou inferior. Um outro artefato importante que vocês conheçam, exatamente, eu já falei naquele caso do nódulo lá no testículo, uma atenuação sonora. Muitas vezes você vai se deparar com principalmente em animais mais obesos, onde você vai de fato ter uma dificuldade da penetração do som, por exemplo, num fígado gorduroso, como esse é o caso, e aí você vai ter uma falsa sensação de que essa imagem está mais limpa, tem mais detalhe anatômico do que essa parece estar mais borrado, inclusive com o aumento da ecogenicidade hepática, que é discreto. Então, muitas vezes isso se chama atenuação sonora. Também, às vezes, a gente tem que mexer nos parâmetros, melhorar aí a questão de frequência, melhorar a penetração. Isso na prática a gente vai ver tudo junto. Bom, dentro das modalidades de imagem, a gente falou até agora que existem, basicamente, a gente falou da escala de cinza, tá? O modo B, ele vem exatamente da escala de cinza, que é o mais tradicional que a gente vê. Existe, porém, o Doppler colorido, que é a imagem em cores do sentido do vaso, e existe o Doppler espectral, que é exatamente eu vou calcular, vou quantificar exatamente a amostra de volume de sangue para eu quantificar fração de ejeção, velocidade de fluxo, resistência de vaso, pulsatilidade. São vários parâmetros que eu posso comparar e calcular aqui usando o Doppler espectral. Então, no caso aqui, eu vou usar como exemplo algumas imagens. Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo um útero e eu passo a ver aqui, ó, uma imagem nodular. Vamos usar todos os nossos parâmetros de conhecimento até agora. Imagem nodular, uma hipoecogênica, ela está mais escura que a estrutura adjacente. Ela até tem alguns raios de sombra acústica posterior, provavelmente devido a umas calcificações internas que ela tem. Ela tem um limite parcialmente definido, você sabe mais ou menos onde começa, onde termina. Ela está localizada aqui, olha, no miométrio, pegando um pouco da cavidade endometrial. E ela deve estar medindo aqui mais ou menos 3,5 por 2,5. Então, isso aqui é compatível com o mioma uterino. Então, é uma estrutura benigna que eu utilizei no modo B a todo o conhecimento que você já viu até agora. Quando eu jogo o Doppler, e aqui no caso o Doppler colorido, eu quero ver exatamente o padrão de vascularização. E eu percebo que é um padrão de vascularização mais periférico, o que fala a favor de ser uma estrutura, uma alteração benigna. Ela não tem predominantemente em alguns pontos aqui, ó, uma vascularização exuberante, com vasos tortuosos, com amputação de trajeto, o que falaria a favor de uma neovascularização, sugerindo um câncer. Aqui não, aqui é uma vascularização mais periférica, compatível com um nódulo benigno, que é um mioma, por exemplo. E aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês um volume de amostra de um vaso hepático, e a gente começa a calcular aqui em tempo real a velocidade de fluxo, a resistência, se a gente pegar, por exemplo, e também o índice de pulsatilidade e o índice de resistência, se a gente calcular aqui o pico sistólico dessa onda e o pico diastólico desse pulso aí. Existe algum tipo de Doppler, que é o Doppler de amplitude, que ele não mede a cor, porque no Doppler colorido eu tenho aqui o sentido do fluxo. Se aqui é padronizado, esse vermelho e azul, muita gente pensa que é questão de artéria venosa, não tem nada a ver. Isso aqui é padronizado de acordo com as estrelas, porque a gente sabe que a estrela nada mais é do que uma luz que ou vem ou volta. E você vai começar a reparar, tem estrela que fica mais vermelha e mais azul. Isso é o efeito Doppler. E é codificado na imagem. Então, aquilo que se aproxima do transdutor, o transdutor está aqui em cima, vai ficar vermelho. Aquilo que se distancia do transdutor vai ficar azul. Então, por exemplo, esse fluxo está se distanciando, esse fluxo está se aproximando do transdutor. No Doppler de amplitude, eu não tenho essa referência, porque ele te utiliza ele para vasos mais delicados, onde eu quero saber se tem ou não tem fluxo. Aqui, no caso, uma ultrassonografia do cérebro, então a gente vê aqui uma vascularização das artérias cerebrais aí. Existe um recurso hoje que a gente chama de elastografia. Isso nos aparelhos mais avançados, nós temos é como se fosse o palpar com som. A elastografia ela verifica exatamente a rigidez do tecido.
E qual a importância disso? A gente sabe que as estruturas neoplásicas elas têm uma densidade muito elevada devido à alta celularidade e devido à densidade nuclear das estruturas. Então isso fala a favor de ser uma neoplasia maligna. Nesse caso aqui, não. Esse caso aqui especificamente, a gente já teve esse caso, era um mioma, ele só estava demonstrando que aquele mioma ele é mais denso do que o endométrio, do que o miométrio, mas ele não se referia a uma neoplasia. Para vocês verem que a elastografia hoje ela não é utilizada como um parâmetro isolado. Então estamos aqui ao vivo com o exame, então a gente faz a compressão e ele começa a calcular de acordo com a rigidez do tecido, e aí isso pode ser quantificado, a rigidez do tecido. E aonde a gente vai chegar com tudo isso? Na medicina humana a gente já chegou ao 3D, a gente consegue fabricar hoje, por exemplo, com essa imagem aqui de um 3D de 12 semanas, imagens fantásticas. A gente já começa a ver até o brotozinho aqui da orelha, do membro superior, membro inferior, pezinho aqui, ó, o cordão umbilical, a vesícula vitelina, a gente vê aqui o crânio, o abdômen desse neném. E aí eu acho que está chegando muito perto de vocês também começarem a utilizar essa tecnologia para começar a encantar o paciente de vocês, mostrando também o 3D desses nenenzinhos aí. Mas o 3D ele vai além disso. Tem gente que muitas vezes acha, mas é só para mostrar a carinha de bebê. Não. Nesse caso aqui desse paciente, por exemplo, eu tinha aqui uma imagem nodular, pode perceber, hipoecogênica, sem reforço acústico posterior, ela irregular, né, em um formato até meio losangular e o contornos meio serrilhados, com essas medições, e ela tinha fluxo ao Doppler. Né? Isso aqui era uma neoplasia dentro da bexiga, era uma neoplasia de bexiga, era um tumor de células de transição da mucosa ali da bexiga. E quando eu fiz o 3D, né, caprichosamente a gente consegue demonstrar isso aqui, como se eu fizesse quase que uma cistoscopia digital, onde o urologista recebe esse exame e diz assim, ó, tá aqui o nódulo, então eu já sei, eu vou entrar, isso ajuda no parâmetro, não ajuda no diagnóstico, mas ajuda a acrescentar uma informação para ele na tática cirúrgica de tratamento e terapêutica desse paciente. Bom, gente, queria agradecer mais uma vez o convite aí do professor Palheta por estar aqui. É um prazer sempre estar junto com vocês. Espero que esse curso de ultrassonografia proporcionado pela Universidade do Conhecimento seja aproveitado por todos vocês. É o que eu desejo, sempre sucesso, muito amor, muita paz para todos vocês. E que Deus lhe abençoe.